Agora voltamos a falar sobre o cenário internacional, porque a semana está bem agitada, né, gente? Começou com a Rússia e Ucrânia sinalizando uma possibilidade de paz. E por falar em guerra, uma trégua também entre os Estados Unidos e China com relação à guerra comercial, que movimentou o mercado financeiro. E para completar, a missão brasileira que está na China e a expectativa para ampliar as relações de mercado em diversas áreas, com destaque para o agronegócio. Por isso, vamos conversar com o especialista em agro da BMJ Consultores Associados, o Matheus Andrade, que já está aqui com a gente ao vivo e faz um balanço desse cenário. Matheus, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do AgroMais. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade. Matheus, o que a gente pode esperar, né, de todas essas movimentações? Bom, Carolina, a gente tem uma semana agitada pela frente, né? Uma semana que já começa com três grandes movimentações, como você mesmo falou. Acho que a mais concreta e mais importante aqui é a trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Um movimento que tem que ser olhado com muita atenção pelo produtor rural, por todo o agronegócio, que mostra ali uma tentativa de reaproximação, apesar de ainda terem tarifas adicionais vigentes de lado a lado, mas que mostra, de fato, que os dois países estão prontos para sentar na mesa e tentar uma negociação que pode afetar, né, as importações chinesas do agronegócio como um todo. A gente também tem a missão liderada pelo presidente Lula, com diversas entidades do agronegócio, do setor produtivo brasileiro, que está na China essa semana, né, algumas negociações importantes, expectativa de avanço, principalmente ali na área de biotecnologia, importante, né, buscar ter uma maior convergência de regras, abertura de novos mercados para os produtos brasileiros, e aquela que talvez seja a sinalização mais forte desde o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de que os dois países estão prontos, ou pelo menos estão dispostos, a negociar um acordo e tentar normalizar as suas relações. E quando a gente fala, né, desse acordo entre China e Estados Unidos, como que isso movimenta a nossa economia? Perfeito, Carolina. O que a gente vai ter aqui é um movimento que os Estados Unidos e a China tiraram o que eles chamaram das tarifas adicionais, aquelas tarifas que a gente ouviu muito ali há mais ou menos um mês, 20 dias atrás, que falavam, né, de elevar a tarifa até 145%. O que os dois países fizeram foram concordaram em deixar as tarifas com um adicional de até 20% de lado a lado. E o que isso faz? Isso faz com que o produto americano recupere um pouco da sua competitividade que ele perderia num cenário de tarifa de mais de 100% para a China, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. O que isso significa mais para frente e como que isso impacta o Brasil? Isso pode fazer com que a China e os Estados Unidos tentem acordos setoriais para produtos específicos e favoreça o fluxo entre os dois países. Para o Brasil também é um movimento importante, porque algumas expectativas que a gente tinha de tomar mercado na China não vão se concretizar, e, por outro lado, para setores que são amplamente importadores, né, alguns setores manufatureiros, também é uma movimentação importante, porque evita, né, uma avalanche de produtos chineses no Brasil, que era uma preocupação também de alguns setores da economia. Matheus, e agora quando a gente fala, né, em relação ao agronegócio, o que a gente pode destacar nesse setor, de acordo com essas movimentações, né? De que forma o agro brasileiro pode ser afetado ou não? Carolina, o principal impacto é que as expectativas muito otimistas que a gente tinha aqui no cenário de guerra comercial, de ser um dos grandes vitoriosos, né, de acessar mais o mercado da China, então uma grande expansão de exportações agropecuárias, elas devem ser revistas, né? Com esse começo dessa normalização, essa trégua entre os dois países, o que a gente imagina é que uma parte do fluxo que poderia sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, aumentando as exportações, não deve se concretizar. A China deve continuar comprando dos Estados Unidos, até como um gesto de boa-fé, um gesto de abertura a negociações, então a gente deve ter um aumento menor do que era esperado no começo dessa guerra comercial, né? Um movimento que continua causando instabilidade. Matheus, acho que é isso. Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Teve algo que eu não perguntei que o senhor quer aproveitar o espaço aqui para acrescentar? Carolina, acho importante só a gente mencionar mais uma vez essa visita do governo brasileiro, a comitiva de empresários à China.
É uma oportunidade de aumentar as exportações, de ampliar o mercado chinês para o Brasil. Então, mostra também que o agronegócio brasileiro não está parado, está se movimentando e buscando aproveitar oportunidades e criar novos caminhos para aumentar suas exportações. Maravilha, então, Matheus. Obrigada pela participação. Seguimos daqui acompanhando. Qualquer novidade também, as portas estão abertas aqui para comentar, viu? Fico sempre à disposição e agradeço a oportunidade. Obrigada.